Bora lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Por aqui, Max Braga, dia 9/6 de 2024, mais um Morning Call. Já peço desculpa por algum barulho aí, tem obra, tem criança chorando, tem de tudo hoje aqui, tá? Mas vamos lá. Vamos para o que interessa aqui, para as notícias de começo de manhã. Então, o Boletim Focus, divulgado ontem, ele trouxe ali ajustes relevantes para expectativas de 2026, viu? Tanto na inflação quanto nos juros. A inflação ela foi ajustada para cima, era 5,09, isso para o final de 2026, tá? Acima da meta. E ajustada então para 5,11. Mantendo a trajetória de alta já pela 13ª semana seguida dentro das projeções do Focus, tá? E a nossa Selic foi feita também uma revisão para 13,50 no final do ano, era 13,25 a revisão anterior e foi ajustado então para 13,50, o que significa que teremos menos quedas na taxa Selic, tá? O ambiente externo continua conturbado em relação ao conflito Irã e Israel, apesar da suspensão dos ataques, né? Mas tivemos ali bastante coisa acontecendo, Israel respondendo a ataques que ele diz que o Irã fez, enfim, mídia, declarações, mas agora parece que a coisa está um pouco mais tranquila no dia de hoje. No Brasil, o efeito desse combinado aí de aversão ao risco e dúvidas sobre juros nos Estados Unidos derrubou a bolsa, tá? A gente teve aí também o dólar avançando 0,45%, fechou a 1,17, maior patamar aí nos últimos tempos. E o Bovespa acabou cedendo menos do que as bolsas mundiais no dia de ontem, né, principalmente no começo da manhã, depois se recuperaram, mas o Brasil não teve força para se recuperar, acabou fechando no negativo, tá? 0,21 aos 168.669. Tô sentindo um cheiro de 2025 no ar, porque a gente estava com a bolsa nesse patamar aí, né? Enfim. Não está andando esse ano, mas ainda existem algumas perspectivas interessantes, tá? O índice foi pressionado principalmente pelo desempenho negativo de bancos e da Vale, enquanto a Petrobras deu uma ajuda ali ainda no índice por conta de uma pequena alta do petróleo que ocorreu ao longo do dia, tá? Vamos falar, deixa eu mostrar para vocês como que foi o desempenho da bolsa durante o dia, porque não teve força nenhuma para retomar, né? Lá fora até retomou, eu posso comprovar isso também. Então vamos lá, compartilhando aqui com vocês. Começou, né? Chegou a dar um pico aqui para cima, aí ficou muito volátil e caiu bastante já às 2 horas da tarde, já estava lá nas mínimas. E aí até esboçou uma reação, mas não conseguiu concretizar. Então as maiores altas e maiores quedas também estão na tela. E só para conferência, né, algumas ações aqui que eu mais faço monitoramento, ontem no mercado americano, norte-americano, né, que são vários ETFs, né, mas também significam que as ações que estão lá dentro dessas companhias avançaram, né? Você vê que houveram, sim, avanços ali no dia de ontem, né? E se a gente olhar para os outros dados aqui, a gente vai ver isso também. A Bolsa Brasileira não teve força, tá? Agora, vamos lá. Vindo para o dia de hoje, né? Para a abertura dos mercados, quem diria, né? Tá difícil, hein, gente? Tem que ter muita cabeça para não fazer besteira com os seus investimentos. Ou você precisa de uma assessoria qualificada, um profissional que está ali do seu lado entendendo esses movimentos, ou então você precisa estudar bastante para não fazer meleca, né? Índices futuros americanos operam em alta, ou quase alta, né? Ali principalmente o índice da tecnologia, impulsionado pela recuperação do mercado de inteligência artificial. Quem diria? Não é possível. Vai e vem é constante nesse mercado, pessoal. Não pode se apavorar quando dá ali uma queda muito brusca e nem ficar tão satisfeito quando dá uma subida assim vertiginosa, tá? O sentimento positivo em relação ao setor segue
com novos catalisadores sobre a tese da IA. Falei sobre isso ontem aqui, é só ver o vídeo de ontem, não sou engenheiro de obra pronta, né? Entre eles estão a forte demanda da oferta inicial do IPO da SpaceX, que superou já a quantidade de ações ofertadas, tá? O que eu disse ontem? Peguem o vídeo de ontem e vejam. E o pedido confidencial de IPO protocolado pela OpenAI para uma emissão de 10 bilhões de títulos de alta qualidade pela Amazon.com. Então, isso em dólares canadenses, tá? Então, tá aí, né? Lá vem o Terminator novamente. Voltando aqui para frente do conflito, né? Ontem, depois mais ao período do dia, para a gente aqui mais na tarde, o Irã suspendeu os ataques militares contra Israel, alertou que retomará se tiver qualquer tipo de hostilidade, tá, nas operações no Líbano, e o Ministério das Relações Exteriores, horas depois, o primeiro-ministro, né, isso na parte israelense, né, o Benjamin Netanyahu, desculpa, deu um branco aqui, afirmou que o conflito com o Hezbollah ainda não terminou. Então, argumentou que os adversários estão significativamente enfraquecidos, mas, pelo visto, o Netanyahu não quer o fim da guerra, apesar do Trump cobrar ali e falar publicamente, inclusive, que ele não deveria estar fazendo o que está fazendo, né? Mas, enfim, é isso. Continua, então, o cessar-fogo frágil. Israel realizou um ataque em larga escala contra um sistema de defesa estratégico do Irã, depois de um suposto ataque de mísseis iranianos, e o Trump está publicando na mídia falando que esse acordo de paz entre os Estados Unidos e Irã pode ser fechado entre 2 ou 3 dias. Aguardemos. E lá já foram alguns meses, né? Dow Jones Futuro 0,10, S&P Futuro 0,32 e Nasdaq Futuro, onde falei aí da renovada esperança da IA, 0,70% de alta nesse momento. Ações europeias também num terreno positivo ali, quase todas, recuperando também dos tombos que tiveram ali nesses dias de aumentos de tensões. Estoque 600, 0,46, Alemanha 0,43, Reino Unido cai, tá? As outras duas que eu falei agora sobem e Reino Unido cai 0,26 e retoma a alta agora França 0,84 e Itália 1,67, ambas também no terreno positivo. Já na Ásia e no Pacífico, os mercados fecharam quase todos em alta ali também, acompanhando os ganhos dos Estados Unidos, né, em Wall Street. E o índice da Coreia do Sul, com o KOSPI lá, recuperando. Eu falei ontem que ele perdeu 8%, saltou 8,18% agora no dia de ontem, tá? É isso. Na frente econômica, as exportações da China, inclusive, aumentaram 19,4% em relação ao ano anterior. Um resultado um ganho bem expressivo em relação ao último, né, consultado pela Reuters ali, e os economistas viram um crescimento de 15%. Mas, vamos lá, né, os dados da China não são totalmente verificáveis, complicado. Bom, Xangai, então, 1,28 de alta, Japão 2,17, Hong Kong cai um pouquinho, 0,37, Nifty na Índia sobe 0,37, Austrália cai também 0,24, tá? Preços do petróleo recuam depois que Israel concordou ali em cessar os ataques mútuos e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou as alegações que há um progresso significativo em relação ao acordo. Minério de ferro na China cai pela 5ª sessão consecutiva, demanda, né, fraca ali por aço. Petróleo Brent, então, 1,69 de queda, aos $92,69 o barril, e o minério de ferro lá em Dalian fechou em 0,20% de queda também. Vindo aqui novamente para frente dos dados, para a gente finalizar aqui, Bitcoin então opera agora 1,36% de queda também, $62.627 a unidade. O dólar aqui disparou ontem, né? 5,19 nesse momento e continua alto hoje. O DXY sinaliza que pode ter alguma leve
moderação ali para o dólar, né? Pode se desvalorizar hoje, pelo menos na abertura, cai 0,30%. E a Bolsa Brasileira, o EWZ, replicado lá na Bolsa Americana, o ETF, fechou ontem com 0,94% de queda. Então, podemos ter também pressões agora na abertura da nossa bolsa, tá? Pessoal, esse era o vídeo de hoje, então eu espero que tenham gostado. Desculpem a correria e os prováveis barulhos que tivemos. Nos vemos amanhã aqui no nosso Morning Call. Forte abraço a todos. Tchau. Ativa o sininho aí, se inscreve. Valeu.